aula, e o tema dessa aula é a importância da habilidade de comunicação na profissão, tá? Deixa eu só corrigir aqui, que eu acabei não consertando essa parte. A importância da habilidade de comunicação na profissão. E como já tive a oportunidade de trabalhar, é realmente muito importante que o engenheiro mecânico ele saiba se comunicar bem, tá bom? Então vamos lá, nessa aula vamos falar sobre introdução, preparação e conclusão. Primeiro, para começar, numa recente pesquisa entre empresas, propôs a seguinte pergunta: que habilidades faltam aos engenheiros recém-formados? E a resposta número 1 foi que os engenheiros faltavam habilidades de comunicação. E galera, vou mandar o papo reto, cara, essa é a realidade, a gente é de exatas, né? A maioria das pessoas que optam por fazer uma faculdade de engenharia são pessoas que vêm da área de exatas, que gostam mais de conta. Geralmente são pessoas que não gostam de ler muito. Eu mesmo, tá vendo? Tem um monte de livro aqui, ó. Não li todos não. Não li nem a metade, nem um terço. Eu gosto de ler, eu gosto de ler, mas falta coragem. Enfim, então, a pessoa da área de humanas geralmente tem essa propensão, né? Eles gostam mais de ler, gostam mais de se comunicar, gostam mais de escrever. Já a gente gosta mais de partir para a conta, para o bruto. E aí, com isso, gera essa deficiência na maioria dos engenheiros, né? Que é uma falta de habilidade de comunicação. Os engenheiros, eles se comunicam tanto oralmente quanto de forma escrita. Independente do método, os engenheiros usam tanto palavras como gráficos para apresentar suas ideias. Uma frase famosíssima que existe desde a Grécia Antiga é que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Querido, imagina se eu pedisse para você descrever essa calculadora perfeitamente, somente com palavras. Ia ser muito difícil. Uma estrutura metálica somente com palavras. Então, assim, até os desenhos que a gente faz, os gráficos que a gente elabora, tudo é uma forma de comunicação. Obviamente que a gente é bom em desenhar. Você vai aprender a desenhar, interpretar desenhos. A gente é bom em se comunicar através de imagens, mas às vezes nós falhamos na comunicação oral e também na comunicação escrita. E nós vamos ver nessa aula de hoje que elas são muito importantes na profissão de engenheiro mecânico. Então, eu sei que hoje em dia isso é mais comum do que antigamente. O número de pessoas com uma certa timidez. É por isso que o nosso TCC do nosso curso, de acordo com o PPC, que é o Projeto Pedagógico Curricular do curso, né? O nosso TCC ele tem que ser apresentado. Nós também temos, né? A grade vocês acham que não tem mais, os projetos integradores que têm apresentação. Vira e mexe, nós passamos trabalho para ser apresentado. Por quê? Porque nós queremos que você também desenvolva a habilidade de comunicação oral e escrita. Então, por muitas vezes, nós vamos pedir para que vocês façam textos. Eu mesmo, em Introdução à Engenharia, pedirei que vocês façam textos, porque a comunicação oral e escrita ela é fundamental para um engenheiro mecânico. Na faculdade, o seu objetivo é desenvolver um conjunto de habilidades que permitam a você se tornar um engenheiro de sucesso. O aprimoramento de suas habilidades de comunicação é essencial para alcançar esse objetivo. Leve a sério cada redação, cada relatório, cada apresentação oral. Eu vou te mandar o papo. Hoje em dia, no mercado de trabalho, o cara que sabe dialogar melhor acaba se dando melhor do que o cara que sabe calcular melhor. Às vezes o cara sabe projetar uma estrutura que é uma maravilha,
Mas só você olhar no seu trabalho, só você olhar na área que você atua, quantas vagas tem para engenheiros projetistas e quantas vagas tem para engenheiros que cuidam de equipe, que coordenam projetos? Nem se compara. Então, a maioria das vagas de engenheiro que surgem no mercado são vagas de coordenação, são vagas de pessoas que estarão à frente de equipe, pessoas que talvez até podem estar na equipe de projeto, mas que vai ter que apresentar esse projeto. Então, a habilidade de comunicação ela é determinante para você ingressar no mercado de trabalho e não só ingressar, mas também se manter e crescer. Então, isso é fundamental. É fundamental. Eu dei uma sorte grande. Eu falo assim, foi uma bênção de Deus na minha vida. Quando eu estava no 9º período de engenharia mecânica, aqui na FACS, eu consegui um emprego na prefeitura de Aracruz. Na época eu entrei na coordenação de meio ambiente, né, de fiscalização ambiental. Eu entrei como coordenador de fiscalização de atividades poluidoras. E essa vaga, ela exigia que eu escrevesse muito, que eu apresentasse relatórios das vistorias que a gente fazia, que eu utilizasse também de despachos nos processos, né? E esse despacho tinha que ser muito bem escrito, tá? Porque uma coisa é você me explicar algo, podendo mostrar uma imagem, né? Numa chamada de vídeo, por exemplo. Eu quero te explicar como que é a calculadora Casio FX 82MS. Toda chamada de vídeo com vocês. Não, essa aqui é a Casio. Ela tem uma tampinha que você pode fechar para guardar ela assim, tá vendo? Ela tem um local essa relevância aqui é por causa da pilha que ela tem aqui dentro. Ela é movida a pilha. Aqui ela tem uma série de teclas. Aqui são as teclas básicas da calculadora, que são as teclas do padrão científico e por aí vai. Só o fato de nós estarmos em vídeo já ajudou muito a minha explicação da calculadora Casio. Agora, se eu tivesse por telefone com vocês, então, a calculadora Casio, ela mede mais ou menos, ela mede uns 8,5 por 15,5, ela tem as teclas assim, assado, ficaria mais difícil eu te explicar. Eu escrevendo isso, ficaria ainda mais complicado. Por isso que nós temos que ter essa habilidade de comunicação, porque muitas vezes você vai ter oportunidade de usar o meio oral para apresentar um produto, um projeto. Em outra situação, você vai ter talvez só um telefonema para fazer isso. Em outra situação, talvez só um pequeno texto, como era comigo na prefeitura, onde eu tinha que explicar tudo através de um despacho. E se ficasse mal escrito, a minha gerente devolvia o despacho para mim para eu escrever melhor. Então, assim, foi um ano que eu passei na prefeitura, menos de um ano, mas que me ajudaram a escrever bastante. Tinha uma mulher lá que era fiscal, mas que ela era muito boa na comunicação escrita e ela me ajudou bastante. Logo em seguida veio o TCC, né? Veio também, eu fui fazer pós-graduação e na pós-graduação tinha que escrever muitos artigos. Eu fiz também uma faculdade de teologia. Nessa faculdade, em cada disciplina, eu tinha uma matéria que eu tinha que apresentar um texto. E aí, com isso, eu fui desenvolvendo a minha habilidade de escrita. E com isso, me ajudou bastante a ter uma boa comunicação escrita. Também, como eu sou cristão, né? E aí, na minha igreja, acaba que eu palestro muito. Então, acaba que eu tenho uma comunicação oral boa também. E sem contar que o fato de ser professor só contribui para isso. Mas antes mesmo de ser professor, quando eu já tinha essa desenvoltura na comunicação oral, isso me ajudou bastante no meu desempenhar da profissão. Quando eu estava na Exocap, né? Quando eu precisava participar de alguma reunião. Então, só o fato de você impor a voz melhor um pouco, mostra uma certa segurança. Eu me lembro uma vez, eu estava na faculdade, isso tem bastante tempo, eu sempre fui de falar muito, né? Sempre fui na época da igreja, eu gostava de falar, então sempre teve essa questão. Eu lembro que tive uma matéria na faculdade que eu achei que tinha ido bem e não tinha ido tão bem assim. E um amigo meu achou que tinha ido mal, mas tinha ido bem. E com isso,
ele tinha feito um trabalho que ele não ia precisar entregar porque ele tinha ido bem. E eu ia precisar entregar esse trabalho porque eu não tinha ido tão bem assim. E ele falou assim, Patricão, meu trabalho está pronto. Se você quiser, eu te passo ele, você estuda esse trabalho e aí você apresenta. Eu tá aqui mesmo, eu fiz, tá? E aí, como faculdade é uma via de mão dupla, onde vocês se ajudam bastante. Obviamente, na hora da prova isso não é legal, mas antes, isso aí, toda ajuda é válida, vocês têm que se ajudar mesmo. E aí ele foi e me ajudou, eu peguei o trabalho, inclusive era um trabalho sobre corte com jato de água. E como eu tinha ido um ano atrás na feira de mecânica lá em São Paulo, eu tinha até tirado foto de uma máquina de corte d'água, eu peguei essas fotos, inseri, mudei alguma coisa no trabalho, né? Embora fosse um trabalho inédito, nem precisava mudar nada, mas eu acrescentei algumas coisas minhas no trabalho e apresentei. E logo em seguida, uma menina da nossa sala, que ela tinha muita dificuldade de falar, ela apresentou o trabalho dela, mas ela apresentou muito mal. Mas assim, ela tinha feito o trabalho, até porque também era uma amiga nossa, ela fez o trabalho todinho, ela estudou, pesquisou e tudo. Só que como ela apresentou mal esse trabalho, o professor chegou a desconfiar que ela não tinha feito nada do trabalho. E eu, que só tinha pegado o trabalho quase pronto e mexido algumas coisas, ele achou que eu tinha feito o trabalho todo, que eu apresentei muito bem. Então, muitas vezes, uma boa apresentação, ela pode elevar o nível do seu trabalho. No mesmo passo, uma apresentação ruim, ela pode até tirar todo o seu mérito, a ponto das pessoas acharem que você não domina aquele conteúdo, que você não domina aquele tema, e que você não é a melhor pessoa para poder mostrar aquele produto para eles. Isso é muito ruim, tá? Então, como eu falei, o engenheiro ele também é vendedor, também é comprador, também é um monte de coisa. E aí você precisa ter essas habilidades de comunicação, tá? Por isso, não se acanhe, fale, se expresse, aceite, esteja aberto a correções. Se alguém falar assim, cara, essa palavra não é correta, não, beleza, aceita essa correção, porque isso é muito bom para a sua profissão de engenheiro mecânico. Um exemplo que eu gostaria de citar, inclusive está aqui na sala, o Márcio, né? O Márcio está presente. Orçamento. Imagina só que a Suzano quer contratar uma empresa para fazer, sei lá, uma troca de chapa no digestor. Aí Márcio vai lá, não está muito afim de fazer a proposta e coloca bem assim, ó, Suzano, essa troca vai ficar em tanto, ponto, acabou a proposta. Cara, a Suzana vai rejeitar na hora a proposta. Por quê? Porque, cara, ele tem que explicar tudo o que ele vai fazer, tem toda a questão da proposta técnica. E você acha mesmo, por mais que a empresa conheça o bom trabalho do seu cliente, do seu fornecedor, se ele pega uma proposta técnica cheia de erro de português, cheia de erro de concordância, mal escrita, cara, você simplesmente vai mostrar talvez um defeito de uma empresa que nem exista. Vai mostrar talvez que a empresa não tem capacidade de fazer o serviço quando ela tem capacidade, mas simplesmente porque você se comunicou mal. Então isso é muito perigoso. Um e-mail que você escreve, cara, um e-mail que você escreve. Você está lá na sua função, você vai escrever um e-mail para um cliente. Cara, tem que ser um e-mail bem escrito. Tem que ser bem escrito. Não pode ser de qualquer jeito, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, como se fosse estivesse falando com seu amigo de qualquer jeito, nós faz, nós foi, nós fez. Não é assim. Lembro uma vez até que eu me dispus com um chefe meu, porque, cara, eu tinha muito cuidado em cada e-mail que eu escrevia. Em cada e-mail que eu escrevia, eu tinha muito, muito, muito cuidado, escrevia com muito cuidado, revisava, fazia no Word também, tentava revisar pela ortografia do Word para ver se tinha alguma coisa errada, lia antes de mandar. E aí, um certo dia, eu tive que resolver uma coisa na fábrica, correndo, deixei meu computador aberto lá. Aí, quando eu cheguei, ele fala, Patrick, respondi fulano de tal. Oi? O fulano de tal mandou e-mail para mim e para você.
Aí, como meu computador estava na minha mochila, eu respondi do seu computador. Aí, mas com a minha assinatura? É, com a sua assinatura. Eu fiquei pra morrer. Era meu chefe, eu falei assim, cara, não faz isso mais não. Não faz isso mais não, porque eu tenho um padrão de escrita. E esse padrão, ele me acompanha em relação à minha carreira. Então, não faz isso mais não. Aqui na empresa a gente tinha uma questão de não colocar senha nos computadores, né? O chefão não gostava. Mas aí eu falei assim, ó, a gente não coloca senha, porque não é nossa política ter senha nos computadores, mas eu não gostaria que você fizesse isso mais, porque a minha escrita ela tem um padrão, eu tenho todo um cuidado para escrever um e-mail. Tanto é que muitas vezes, né, o outro chefe virava assim, Patrick, precisa mandar um e-mail assim, assim, assado, manda para mim. E eu escrevia, porque eu me esforcei para desenvolver essa qualidade de comunicação escrita, porque eu sei que era muito importante para a minha profissão. E isso era até reconhecido. As propostas que eu fazia na época, né, inclusive que ficaram como base na empresa até hoje, estão sendo utilizadas, era elogiada nos clientes, né? Quando eu entrei na empresa em 2014, a empresa era uma empresa que era nova, estava crescendo ainda, estava começando. Então, assim, eu peguei um padrão de proposta e eu tive como objetivo mudar aquilo, pessoal, tá? Aumentar o nível de português das propostas, melhorar a questão da comunicação escrita dentro de uma proposta, não só nas propostas, mas também no relatório técnico que a gente fazia, entregava em cada serviço. Então, assim, era um objetivo meu e isso só me fez ganhar, só me fez ser melhor visto pelos nossos clientes. Acabou que eu nunca tive a intenção de migrar para um cliente e tal, mas certamente se eu tivesse esse objetivo, essa intenção, eu seria bem recebido por conta da minha comunicação oral e escrita. Sempre quando era necessária, eu conseguia desenvolver bem. E isso é muito importante na profissão do engenheiro mecânico. Bom, antes de entrar no tema, além do Márcio, que eu sei que trabalha com proposta e precisa de uma boa comunicação oral, boa comunicação escrita, talvez até oral. Algum de vocês trabalha em algum tipo de serviço que requer uma boa comunicação oral ou escrita? Que você tenha que mandar muito e-mail, que você tenha que se comunicar bastante. Algum de vocês tem essa questão? Patrick, Pode falar. que é o Murilo tá falando. Deixa eu te falar. Só a respeito dessa parte de comunicação, eu mesmo tenho que me comunicar bastante, porque como hoje eu trabalho numa terceirizada na Jurong, né, na plataforma e na 71, então eu tenho que fazer bastante comunicação direta com os engenheiros e técnicos da Jurong, né, e até a Petrobras, que querendo ou não é a chefona de tudo. Então é uma comunicação que eu acredito que nesse sentido você está falando. É mais no nível de oral mesmo? Sim, oral, porque aí se caso tiver algum e-mail para estar mandando, aí quem faz esse tipo de resposta aí é o nosso engenheiro, entendeu? Ah, bacana. Patrick, Mas assim, cara, uma coisa interessante da comunicação oral na área industrial é o famoso risco daquela brincadeira antiga que a gente conhece, né? Do telefone sem fio. Porque assim, se você comunicar uma coisa para o seu engenheiro e ele vai ter que fazer uma nova comunicação via e-mail, se você não tiver o cuidado, você pode acabar colocando seu engenheiro em maus lençóis. E com isso, ele pode ter dificuldade depois em fazer a comunicação dele porque você não fez a sua direito. Então, a comunicação oral é perigosa nesse sentido. Porque, assim, é muito fácil na comunicação oral a gente deixar uma coisa não bem entendida, né? Você deixar alguma coisa com duplo sentido. Isso é muito fácil na comunicação oral. Porque a comunicação oral, ela tem algumas coisas como posso dizer, na comunicação oral você tem a influência do tom de voz,
você tem a influência do tom de voz, que é assim, é algo que mexe muito na comunicação oral. Cara, você tem muita coisa que pode interferir. Então, assim, às vezes você pode acabar usando um tom de voz para dar uma ênfase em uma coisa e a outra coisa passar quase que despercebido e essa outra coisa ser importante também. Então, a comunicação oral, ela, assim, ela é muito importante. Sem contar que a comunicação oral, ela tem tanto recurso como postura, gestos, e tudo isso vai ser muito importante no processo de comunicativo. Então, assim, ela é bem bacana também. A gente tem que ter bastante cuidado com a comunicação oral também. Mais alguma coisa? O João. Eu trabalho na terceirizada, ali dentro da Suzano, pela Pilar. Sim. E, assim, a gente sempre tenta trazer isso mais pro lado real possível da coisa. Porque a verdade é que, às vezes, a gente tem uma teoria e uma prática parece que é água e vinho, né? Água e óleo. E existe um treinamento bem legal na Suzano, que foi até uma ideia de um colaborador, né? Foi feita uma abertura de um DNA e ali ele identificou essa falha, como você está tratando na questão oral. E então isso foi trazido para um DDS, de forma que todo mundo entendeu como que é importante você entender uma mensagem. Às vezes, eu vou falar às vezes, mas para ser assim bem razoável mesmo, porque acontece diariamente. De você ter às vezes ali um chefe que ele quer alta produção, ele quer alta escala, então ele acaba pressionando e faz com que você até mesmo se embole. Você não captou a mensagem, mas você fala que você entendeu. Aí você chega para a pessoa e pergunta: o que que eu te falei? E a pessoa fica tipo: não sei, entendeu? Então, o treinamento que ele deu foi mais ou menos isso aí. Mas a gente tem uma rotina de comunicação oral muito grande entre executante, gestão e painel, né? São essas três linhas de frente para a gente conseguir tá fazendo essa liberação. E é muito interessante que, assim, a gente sabe que existe ali um risco, né, de acabar uma hora ou outra a gente tendo um desvio por causa de falha de comunicação. E para isso, a Suzano, ela tem alguns mecanismos de segurança, que são as LTs, que são as ASTs, e que são documentos que você tem que preencher, que o operador da área responsável tem que assinar. Então, sempre existe ali um complemento. Não é somente você pegar o rádio e você falar bem assim: meu nome é João Vitor, eu sou funcionário tal, e eu preciso fazer manutenção no equipamento tal. Entendeu? Não é só você fazer isso. Você tem uma série de procedimentos a cumprir que vai garantir a segurança tanto sua, né, como colaborador, quanto dos seus amigos. E também a questão da estrutura do equipamento. Então, assim, é muito legal esse tema. E até mesmo para encerrar aqui, que eu já estou falando demais, para as pessoas que têm dificuldade, cara, em apresentação de TCC, eu aprendi isso e sempre passo isso à frente. Nunca foque na plateia. Olha sempre lá para o fundo da sala, entendeu? Se você tem essa dificuldade de olhar no olho a olho da pessoa, faz isso, cara, entendeu? E tente sempre ser o mais humilde possível, que isso aí é a fórmula do sucesso. Humildade e você estudar, não tem erro, irmão. Não tem erro. É isso aí. Bacana. Não, inclusive, até nas matérias que forem cálculo puro, comigo, eu vou buscar com vocês, fazer algumas apresentações de trabalho, para que vocês já possam desenvolver isso desde o começo. E uma coisa interessante, vocês já perceberam que os documentos de segurança é uma forma de comunicação forçada? Porque, assim, se você pegar, por exemplo, uma análise preliminar de riscos, ela é uma forma de alguém que conhece a atividade, conhece os riscos, poder informar quais são esses riscos para uma pessoa que vai fazer a atividade. E ela usa isso através de um documento. Então, muitos documentos de segurança, eles são uma forma de você comunicar alguma informação a outra pessoa.
Uma liberação de trabalho, por exemplo, é uma forma de você comunicar a operação, o que você está fazendo, né? E aí, para facilitar a comunicação, eles fazem isso na forma de formulários, né? Formulários pré-preenchidos, no sentido de, em vez de você ter que escrever tudo, você vai ter que simplesmente marcar em alguns poucos campos que você vai ter que escrever. Então, esses documentos operacionais de segurança, eles são uma forma forçada de comunicação. Forçada não, vamos dizer uma maneira procedimental de você comunicar o que você está fazendo, de você comunicar quais são os riscos, de você comunicar quais são as maneiras de se mitigar esses riscos, de você não correr esses riscos. Então, por isso que nós temos na área industrial, não só na área industrial, em várias áreas, a segurança do trabalho mesmo, o que ela faz, ela é garantir. A segurança do trabalho, ela garante a boa comunicação. Ela garante que um funcionário, ela busca garantir que um funcionário não vai fazer uma atividade sem realmente conhecer os riscos dessa atividade. Então, se você perceber, a segurança do trabalho, o erro que ela tenta evitar, o primeiro erro que ela tenta evitar não é o acidente em si, é a falha de comunicação que a gente é especialista para ter. Porque cada um tem uma mente diferente, cada um pensa de maneira diferente, então às vezes aquilo que eu falo você entende de maneira totalmente diferente. Todas as muitas discussões, brigas e guerras acontecem às vezes por um erro de comunicação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a comunicação é uma ferramenta muito importante para coisas boas, mas também o seu mau uso pode acarretar em sérios problemas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então a comunicação ela é muito importante. Só uma coisa que a gente não fala tanto nessa aula é a comunicação visual, tá? Isso vai mais para o lado do marketing, mas também é bacana a gente ter sempre essa consciência, tá? Então, assim, as empresas não escolhem as logomarcas, as cores à toa, é sempre pensando em passar uma boa imagem. Então, até isso é uma comunicação que a gente precisa passar para o nosso fornecedor. Hoje nem tanto mais, né? Hoje a sociedade ela mudou muito em relação a muitas coisas. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, se você como engenheiro chega com uma barba grandona, um cabelo grandão, numa reunião, você certamente seria mal visto, porque eles vão entender aquilo como um aspecto não legal para eles. Hoje em dia não, hoje em dia isso não é um problema mais nosso, né? Se você chegar lá barbudo, barba mal feita, cabeludo, cheio de piercing, cheio de tatuagem, você pode até gerar algum espanto para alguns. Mas a partir do momento que você abrir sua boca e se comunicar bem e mostrar bem o seu serviço, o seu produto, mostrar bem o seu projeto, certamente que existe muita gente preconceituosa ainda. Mas, como as pessoas já têm muita gente nova, né, cabeça aberta, então eles vão se preocupar mais com a sua comunicação do que o fato de você estar engomadinho, bonitinho, barbinha feita, cheirosinho. Isso é importante também, mas a comunicação oral e escrita está bem à frente nesse sentido, tá? Então, a gente tem que ter essa questão bem estudada, bem definida e bem treinada também. Comunicação é o que se treina, tá? Mais alguém? Onde nós podemos dar prosseguimento? Professor, vamos lá então. Vou falar, João. Vou falar rapidinho aqui. Eu gosto de falar, já deu para perceber, né? Eu sou cristão também, estou na mesma linha que o senhor aí, falante pelos cotovelos. A respeito de preconceito, cara, uma das coisas que tem sido quebrado, não somente com a parte do visual da pessoa, mas é o gênero, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de mulheres nas áreas e, cara, é surpreendente, assim, a capacidade e a qualidade. A gente tem algumas colaboradoras dentro lá da Suzano que muitas das vezes a gente faz esse julgamento sem querer fazer, porque a gente acaba assim pensando, caramba, será que ela
ela consegue dar conta, né? Porque às vezes tem serviço que é muito bruto, cara, e a mulher dá conta sim, e às vezes dá até um show, porque tem um gás, tem um foco na atividade que é absurdo. Então, é mais um exemplo aí de quebra de preconceito. Não, e qual é a maior qualidade hoje em dia das mulheres que chegam na área industrial? É comunicação. Organização também. Quê? Organização também, né? Então... Organização, comunicação. Então, assim, é por isso que, assim, tem lugar, eu falo, para todos os gêneros, né, na profissão, mas a gente, às vezes, vai ter que abrir mão desse jeito brutão, eu chego, eu resolvo e acabou, e pronto. Não é bem assim. Você pode ser especialista numa área, ser bom pra caramba, mas aí na hora de vender o seu produto, o seu peixe, você não consegue vender bem. Aí chega, às vezes, uma pessoa que não tem tanto conhecimento igual você, mas tem uma boa comunicação, e com isso vai se dar melhor. Então, assim, e como as mulheres têm essa questão muito forte, né, de comunicação e de organização, como foi citado, cara, isso pode ser um diferencial para elas, né? Pode ser um diferencial para elas na área industrial, né? Para elas, não, para vocês. Acho que tem mulher aqui na sala, né? Nós temos também mulheres conosco aqui. Deixa eu ver se alguma está presente. Eu não cheguei a reparar se tinha alguma presente, mas matriculado sei que nós temos. Só não sei se tem alguma presente. Deixa eu ver. Na aula de hoje nós não temos, não estou vendo aqui nenhuma. Mas enfim, então, cara, então isso acaba deixando muitas mulheres com um passo à frente por causa da comunicação. A comunicação é muito importante, tá? Então a gente tem que ter sempre essa questão que a comunicação é fundamental na profissão do engenheiro mecânico. Em todas as profissões é muito importante, mas o engenheiro mecânico é o diferencial. E aí, quando a gente fala de comunicação, tem toda a questão de preparação, né? Preparação. Esteja você escrevendo ou preparando uma apresentação oral. Você deve se preparar usando 3 passos seguintes. Primeiro, seleção do tema. Segundo, pesquisa. Terceiro, organização. Seleção do tema. Em algumas situações, o tema você não vai ter como selecionar, porque ele vai ser dado a você. Mas em outras situações, você vai ter possibilidade de selecioná-lo. Se você puder selecionar o tema, você pode querer escolher algo com que esteja familiarizado ou algo também que você queira saber um pouco mais. Obviamente, né? Se você estiver numa coisa competitiva, não é hora de arriscar. É hora de você pegar um tema que você conheça mais. Por exemplo, julho de 2018, eu recebi a ligação do nosso coordenador, o Harry. Já tinha mandado meu currículo para a faculdade, né? E ele perguntou se eu queria trabalhar na Fax. Eu disse com certeza que eu queria. E aí ele me falou que eu tinha que dar uma aula teste. Ele falou que eu tinha que dar uma aula teste, né? Aí essa aula teste teria que ser de resistência de materiais. Eu perguntei qualquer um dos temas dentro de resistência de materiais, qualquer um dos temas. Já era uma matéria que eu tinha um bom domínio. Mas o que eu fiz? Fui lá, falei de deformação. Por quê? Porque eu gostava muito de falar de deformação. É um tema que eu já conhecia bem, porque assim, foi a primeira coisa que eu aprendi em Resmate, então eu gostava bastante. Então, assim... Qual era o tema? Oi? Qual era o tema? Deformação. Deformação linear. Então eu peguei e falei de deformação linear, né? Falei de deformação, qual era a fórmula, dei alguns exemplos de como você enxergar melhor uma deformação e tal, e com isso eu fui contratado. Obviamente que eu não ia arriscar, né, falar de uma coisa mais complexa, até porque o que acontece? Por exemplo, eu sei que sempre como professor, né, e aí vai de cada profissão, mas como professor, eu sei que quando você participa de uma banca dessa, geralmente tem uma pessoa da área, né? No caso, um engenheiro mecânico. Tem uma pessoa, geralmente, que é da área simplesmente pedagógica, que não sabe nada de engenharia, né?
E tem, então, pelo menos uma de cada vai ter. Pode ter mais de uma pessoa. Na ocasião, eu fui avaliado por uma pessoa, foi o próprio Harrington, como uma pessoa da área. Teve uma pessoa do RH, de recursos humanos, e teve também uma coordenadora de ensino na época, que foi até a professora Mercedes. E aí é o seguinte, quando você pega um tema que você domina mais e você consegue explicar ele de uma forma que a pessoa que é totalmente aquém daquela área consiga entender alguma coisa, isso é fantástico. Isso não funciona só na área de docência. Por exemplo, você vai apresentar um produto, né? Você vai apresentar um produto numa área industrial ou comercial que seja, e aí você sabe que naquela apresentação vai ter alguém que conhece bem do tema, do produto em si, da área, vai ter geralmente alguém da área comercial, né? Se for uma seleção de funcionários, vai ter alguém da área do RH. E aí, se você domina tanto aquele tema, que você consiga associar aquele tema a alguma aplicação da vida prática, e aí a pessoa que não conhece nada daquela área, mas ela consegue vislumbrar alguma coisa, cara, você já ganhou a pessoa. Então, ser familiarizado com o tema é muito importante. E se você não for familiarizado com o tema, cara, você tem que estudar muito esse tema. Tem que dominar. Se você não tinha domínio, passa a ter. Porque a seleção do tema é fundamental para uma boa apresentação, seja ela oral ou escrita. Beleza? Então, a seleção do tema é o primeiro ponto. Segundo ponto, pesquisa. Tem que buscar o conhecimento. Aonde? Revistas técnicas, livros, anais de uma conferência, artigos de enciclopédia, relatórios governamentais, patentes, artigos da imprensa popular, notas de aulas, sites da internet. Beleza? Você tem uma infinidade de locais que você pode encontrar conteúdo para sua pesquisa. A gente vai falar mais precisamente de cada um deles, mas sempre tenha em mente que essa fonte tem que ser confiável. Quando eu falo sites da internet, eu posso estar falando de um blog que o Zé da Esquina escreveu, mas eu posso estar falando também de um site que é vinculado, por exemplo, à Universidade de Oxford. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o site que eu uso. Então, tudo tem que ter uma base, né? Uma fonte confiável. Revistas técnicas, talvez você não teve tanto contato até hoje com uma revista técnica, mas uma revista técnica traz uma série de artigos sobre um determinado tema. Por exemplo, transferência de calor, estruturas metálicas. Os autores submetem seus artigos aos editores da revista, que enviam o artigo para ser revisto por especialistas da área. Esse processo pode demorar até mais de um ano, e aí os resultados relatados têm geralmente alguns anos. Entretanto, eles tendem a ser de alta qualidade por conta do processo de revisão. As revistas técnicas são o principal veículo através das quais as informações são levadas às comunidades de engenharia. Então, uma pessoa vai, escreve um artigo, submete esse artigo a uma revista, aí essa revista vai analisar esse artigo, vai revisar esse artigo, vai publicar esse artigo. E aí esse artigo fica disponível na nuvem para a gente, geralmente, para nós termos acesso e fazer o nosso trabalho. É uma fonte super confiável de informação, tá? E aí vale a pena você sempre buscar informação nessa fonte. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Deixa eu abrir aqui no site. Vocês conhecem o Google Acadêmico? Vocês conhecem o Google Acadêmico? Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar, mas nunca usei não. Eu vou pesquisar aqui no Google normal alguma coisa aleatória de engenharia mecânica. Vou pesquisar aqui aços inoxidáveis. Beleza? Não, pegar uma coisa mais específica. Vou pegar aqui
turbinas aeroderivativas, turbinas eólicas. Turbinas eólicas. Pesquisei no Google normal, tá vendo? O que apareceu aqui? Vídeos, alguns sitezinhos, tá vendo? De energia. Geralmente aparece sites, aqui um bom site ligado ao FRJ. Aparece algumas matérias de jornais. Aparece geralmente algumas coisas de inovação, tá vendo? Pode aparecer também muitas coisas. Anúncios comerciais, né? Agora eu vou digitar aqui Google Acadêmico. Acadêmico, tá vendo? Apareceu aqui, ó, Google Acadêmico. O site é scholar.google.com.br. E agora eu vou fazer a mesma pesquisa. Turbinas eólicas. A mesma pesquisa. Olha o que vai me aparecer. Só livro, um artigo, um livro aqui, um artigo da PUC do Rio Grande do Sul, um artigo, outro artigo, um artigo em espanhol, tá vendo? Me traz só coisas confiáveis, artigos, livros e por aí vai. Aí, eu vou abrir o PDF aqui, ó, nova, tá vendo? Um repositório da UFSM, e aqui mostra o resumo do artigo. Se eu quiser baixar o artigo, só clicar ele aqui no site aqui, né? Eu acho que vai baixar o artigo. Enfim, tá vendo? Como a informação é muito mais confiável. Informação é muito mais confiável. Não abri o artigo não, deve ter alguma coisa para abrir esse artigo. Aqui, ó, acho que é aqui. Eu vou abrir o artigo, tá vendo? Informação muito mais confiável. Aqui, na verdade, nem é um artigo, é um TCC, que também é uma informação confiável, né? Foi publicado por alguém, foi aprovado. Aqui é um trabalho de conclusão de curso, pelo visto. Deixa eu ver se é um TCC mesmo ou se é uma dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, tá vendo? Então, ó, é muito mais confiável uma dissertação de mestrado do que um sitezinho qualquer, um vídeo no YouTube, qualquer pessoa pode postar. Então, para você procurar coisas de revistas técnicas ou afins, tem que procurar no Google Acadêmico, beleza? Então, é só uma informação importante para você. Livros, nem precisa falar, né? Fontes super confiáveis. A grande vantagem dos livros é que essas informações elas são apresentadas geralmente em uma única fonte, em vez de estar dispersas em múltiplos artigos, tá? Então, a sua fonte principal ele pega esses artigos relacionados em revistas técnicas e junta toda essa informação e coloca no livro. Então, o livro é uma fonte muito importante de informação, confiável demais, tá? E é onde você pode ter muita liberdade para pesquisar. A análise de uma conferência é muito parecida com revista técnica. A diferença são artigos do mesmo jeito. A diferença é que nas revistas técnicas é uma revista que é publicada a cada ano e por aí vai, e nos anais de uma conferência é um evento onde as pessoas submetem os artigos e vão lá apresentar. Essa é a única diferença. Por exemplo, nós aqui na FAARTS temos uma pequena conferênciazinha que a gente faz, que é o quê? Que é a nossa jornada de iniciação científica, onde os alunos, junto com os professores, fazem e publicam seus artigos, né? Então, isso são chamados de simpósios, conferências mesmos. Isso aí acontece também, são de uma área específica. Simpósio de energia eólica. Então, todo mundo tem trabalho na área de energia eólica, vai submeter. Um professor conhecido meu, o nome dele é Avelino, ele é da área de informática. Ele publicou 2 artigos que foram aceitos numa conferência, numa das maiores conferências na área de TI lá na China. Então, se foi uma vitória em tanto para ele.
Isso aqui, ó. Alguém lembra disso, galera? A galera de 20 anos nem sabe o que é, né? A galera mais nova, acho que nunca vi uma dessa na vida. Isso aqui fez parte do meu ensino fundamental, se não médio. Na época não tinha internet, então nós procurávamos em artigos de enciclopédia. São curtas descrições de um tema em particular. São revistas por pares, informação de alta qualidade. Como nos livros, elas têm pelo menos alguns anos de idade. Grande desvantagem, geralmente é uma informação muito resumida, né? Você não tem tanto acesso a ela assim. Alguém usou muito isso na infância? Ou eu sou o único velho aqui mesmo? O único que usou basta, né? Da escola. Faz a pesquisa sobre, sei lá, células tronco, sei lá na basta, letra C, células tronco. Você copiava aquilo, procurava uma imagem numa revista velha, cortava, colava. Na época era bem difícil essas pesquisas, mas toda biblioteca tinha essa basta e era nela que nós fazíamos as nossas consultas. Relatórios governamentais, cara, isso é muito importante, tá? São coleções de dados de pesquisa obtidos por pesquisadores financiados pelo governo, são exigidos pelas agências de fomento, são mantidos por ela. Nos Estados Unidos, em alguns casos, relatórios são copiados por microfilme pelo Serviço Nacional de Informação Técnica, para que sejam mais amplamente disponíveis. Os relatórios finais são escritos tão logo o projeto seja completo. Galera, e aí, vamos falar disso no Brasil. Tem muita coisa para fazer. Uma pesquisa que você precisa de informação do país. Por exemplo, alguns trabalhos que eu fui orientador na parte de energia solar, a gente precisa saber uma coisa chamada carta psicométrica, alguma coisa do tipo, que é a quantidade de incidência solar por região, né? Isso aí é um dado do governo. O governo que tem essas pesquisas através do INPE, né? E divulga isso através do INPE. Algumas pesquisas, por exemplo, produto. Eu quero lançar um produto. Qual região eu vou lançar? Então, às vezes você quer saber população de uma região. Você tem que consultar relatórios do IBGE, que é um órgão ligado ao governo. Vamos supor que seja da área de medicina. Eu quero pesquisar quantas pessoas morreram de câncer em 2018. Então, você vai procurar algum relatório do governo para ter essa informação. Então, muitas vezes nós precisamos desse tipo de informação para servir como base para nossa comunicação, tá? Então, assim, você está pensando em abrir uma empresa, né, que vai vender um produto novo, e essa empresa pode ser aberta ou em Vargem Alta ou em Bitirama. 2 cidades capixabas. Alguém sabe a população de Vargem Alta? Alguém sabe a população de Bitirama? Alguém sabe qual é o clima lá? Alguém sabe se lá tem leis que facilitam a outorga de água? Alguém sabe se tem corpo hídrico que pode colocar uma empresa de grande porte? São relatórios governamentais que vai te dar essa informação. Por isso que são muito importantes para nossas pesquisas também. Patentes. Escreve uma tecnologia que é nova, útil ou ótima. Para ser válida, a patente deve desvelar a tecnologia, de modo que a pessoa especialista na área possa traduzir a patente em um dispositivo ou processo funcional. Uma patente ela protege a propriedade intelectual do inventor por um determinado período de tempo, tipicamente 20 anos, a partir da data em que a patente foi registrada. Ela não tem Alguém sabia dessa informação? Que a Coca-Cola de cola dela?
E vocês sabiam por quê que ela não tem essa patente? Alguém sabe me dizer? Ou pode chutar, pelo menos? Por que a Coca-Cola não tem a patente do refrigerante de cola dela, que é o seu principal produto? Pode ficar, galera. Ô, professor, tem como repetir? Ela teria que descrever a fórmula. Muito bem. A Coca-Cola ela não tem a patente do refrigerante de cola dela, porque senão ela teria que escrever a fórmula e deixá-la aberta a todos. E após 20 anos, qualquer um poderia produzir a Coca-Cola sem nenhuma autorização da Coca-Cola. Como ela tem um produto em que a engenharia reversa não consegue saber exatamente como ele foi feito, então, para isso, ela não registra a patente. E alguém sabe o que é um remédio genérico? Alguém tem noção por que existem remédios genéricos? Tem a ver com patente também. São remédios que foram inventados durante há mais de 20 anos e depois de 20 anos a patente caiu, né? A patente, quem inventou perdeu a patente e aí todo mundo pode produzir. Por isso que o remédio é genérico, porque ele cai o preço, porque ele perdeu a patente e aí qualquer um pode produzir, aumenta a concorrência e diminui o preço do remédio. Sabiam disso? É uma coisa bem interessante em relação aos medicamentos. Então, mas, voltando à nossa aula, a patente ela também pode te fornecer informações importantes a respeito de algum tema que você esteja trabalhando, tá? Para fazer uma comunicação oral. Artigos de imprensa popular, jornal, né? Revistas populares, sites de notícias, também podem ser necessários para a sua pesquisa. Embora nem sempre é muito útil para a gente, tá? Mas em algumas situações vai ser muito importante para a gente, sim. Eu, por exemplo, no meu TCC, eu usei como uma base de informação uma fala de um político. Né? Uma fala de um político num discurso que ele deu no Senado. Na época era o senador Ricardo Ferraz, e muitas vezes era sobre secagem de café, e ele falando sobre a importância do café no Espírito Santo. E aí, para exaltar essa importância do café, eu usei a fala do senador na ocasião. Então, artigos de imprensa popular, informações tiradas de televisão, jornais impressos, jornais virtuais, podem ser úteis para a sua pesquisa, se for o caso. Notas de aula também, ela pode ser, entretanto, não é uma informação revisada, então você tem que ter cuidado. Tudo que eu falar aqui você pode usar num trabalho? Não, cara. Não, eu posso errar, né? Se eu errar, quem está revisando? Ninguém. Então, com isso, pode ser uma boa fonte de informação, porém não é revisado. Sites da internet. Como já disse, né? Tem sites ruins, como Wikipédia, e sites bons, como sites ligados a universidades federais e por aí vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, que podem ser errôneas, tá? Porque muitas vezes falta esse exame da revisão entre os pares. Então, a gente tem que ter sempre cuidado com a informação que a gente está pegando na internet. E aí, eu digo uma coisa muito importante. Hoje em dia é um tema muito polêmico, né? O cuidado com fake news, tá? Recebeu a informação, a própria internet te deu a informação, a internet te confirma ela. Confirma a informação antes de sair passando para frente, tá? Isso não só a nível de saúde, segurança pública, mas também a nível de engenharia. Sei lá, descoberto um material que é melhor que o ouro, mais fino que o ouro, que não sei o quê. Vamos olhar essa informação se é verdade mesmo, tá? Então, a gente tem que ter bem cuidado com essas informações. Então, encontrar a informação é uma aptidão técnica. Na verdade,
As bibliotecas têm especialistas treinados para encontrar uma informação em ter seus vastos arquivos. Ao fazer uma pesquisa, consulte livremente especialistas, mas esteja atento, porque eles não são especialistas em sua área, de forma que a beneficiem de se tornar uma mais autossuficiente. As seguintes fontes o ajudarão a encontrar informação: resumos, que são os abstratos de trabalho, citações de referências, índice de citação e catálogo de biblioteca. Então, por exemplo, a gente vai ler um TCC todo de 100 páginas, você pode ler o artigo, o resumo, talvez com esse resumo você já sabe ou não se essa informação que você busca vai estar ou não no seu TCC. Então, dica, vai ler um artigo, um TCC, lê resumo, introdução e conclusão. Se você gostar, você lê tudo. Beleza? Resumo, introdução e conclusão. Se você gostar, você lê o restante. Se não, você nem lê. Se você vê que não vai achar o que você quer lá, nem lê. É assim que funciona. Organização. Falamos de preparação, pesquisa e, por fim, organização, que é muito importante. Ao organizar sua apresentação ao texto, a regra mais importante é: conheça sua audiência. Novamente, imagine que você seja engenheiro civil e que busca aprimorar nossas estradas. Se você fosse convidado por uma escola primária para falar sobre o seu trabalho para crianças de 8 anos, você certamente faria uma apresentação diferente daquela que faria em um simpósio técnico sobre infraestruturas de estradas. Então, isso é muito importante. Conheça a sua audiência, conheça o seu público-alvo. Por exemplo, você entrou numa empresa como engenheiro, aí vai ter que dar uma palavra para a galera lá, para a equipe lá que está cheia de ajudante, soldador, encanador, que às vezes não tem uma formação tão boa quanto você. Você vai usar termos técnicos com essa galera? Não vai usar. Não vai resolver. Vai pedir para um ajudante pegar uma chave de fenda cruzada, que é conhecido como chave Phillips. Ele vai pegar 2 chaves de fenda, vai colocar em forma de X e vai te entregar. Não sabe que a chave de fenda cruzada na chave Phillips? Então a gente tem que ter muito cuidado com os termos que a gente usa, né? Não temos que usar termos errados, mas termos populares, que eles são acostumados a ouvir. Vou falar para criança, é diferente do que eu vou falar para pessoas de nível superior. Vamos supor que você é um engenheiro mecânico e aí você entra na, Forte Leve, na área de vendas técnicas. Você vai tratar um cara que é um revendedor de produtos de irrigação, um cara formado em administração, um cara bem conhecido, da mesma forma que você fala com um fazendeiro, produtor de soja lá do Goiás, não vai falar do mesmo jeito. Não tem como, gente. Então você tem que conhecer bem a sua audiência. Isso é muito importante. Vai falar para criança de um jeito, para adolescente de outro jeito, para adulto de outro jeito. Vai falar com a gente da empresa de um jeito, vai falar com a peãozada de outro. E, cara, isso aí você tem que ter bem essa consciência, entendeu? Para você ter o seu ponto na sua mão. Eu tenho essa dificuldade até, porque eu dou aula para vocês agora, nível superior. Amanhã cedo eu tenho uma aula com o 9º ano. Aí depois da aula com o 9º ano, eu tenho uma aula com o 3º ano. Aí depois da aula com o 3º ano, eu tenho uma aula com o 1º ano. Então, olha 9º ano do ensino fundamental, 3º ano do médio. Então, assim, superior, aí depois eu vou lá para o 3º ano do ensino médio, aí depois o 1º ano do médio, aí à noite já tem ensino superior, 7º período, 9º período, aí na quarta-feira já volto para o 9º ano, ensino fundamental. Então, assim, se eu não tiver uma certa até concentração, eu acabo falando para todo mundo de um jeito só. Não é assim que tem que ser. A galera que é 9º ano é de um jeito, que é 3º ano de outro jeito, que é ensino superior 1º período de um jeito, que é 9º período de outro jeito, e por aí vai.
Então, nós temos que ter esse conceito, esse conhecimento bem de quem é a nossa audiência. E aí, uma vez que você conhece a sua audiência, o próximo passo é determinar os pontos mais importantes que você pretende abordar. Seja escrevendo ou falando, é geralmente impossível comunicar tudo que você sabe sobre um tema, devido a limitações de espaço ou de tempo. Assim, você deve escolher cuidadosamente os pontos importantes e determinar a sequência mais lógica para que as ideias fluam suavemente. Um planejamento é muito útil para atingir esse objetivo. Não adianta você dar uma informação pesada sem antes preparar essa pessoa para essa informação. Então, tudo tem que ter uma sequência muito lógica. Ao estruturar o seu texto ou a apresentação oral, você pode empregar as seguintes estratégias. Primeiro, uma estratégia cronológica da descrição histórica de um assunto. Mais uma vez, imagina você sendo engenheiro civil. Você pode apresentar uma história das estradas, descrevendo sequencialmente trilhas simples e sujas, estradas de terra, ruas pavimentadas com pedras, estradas asfaltadas e autoestradas de concreto e múltiplas pistas. Cara, isso aí é bem interessante. Eu, por exemplo, eu estava explicando para o terceiro ano do ensino médio, física, aquela parte sobre eletricidade, né? E aí, o que acontece? O que é um material que é um bom condutor e o que é um material que é um condutor ruim? Eu precisava explicar isso para eles. E também, ao mesmo tempo, explicar como que a área, né, da seção, por exemplo, um fio mais grosso, porque ele conduz melhor a eletricidade que um fio mais fino. Por mais que seja lógico, você tem que dar um jeito de explicar. Aí, cara, o que eu fiz? Eu associei isso a uma rua. Você imagina uma estrada que liga Aracruz a Ibiraçu. Aí imagina que essa estrada seja cheia de buracos. Um buraco a cada metro. Você ia conseguir andar bem nela? Aí os alunos, não. Pois bem, essa é a representação de um condutor ruim. Um condutor ruim é como se fosse uma estrada cheia de buraco, onde você não consegue andar direito porque ele não é propenso para essa circulação. Já um condutor bom é uma estrada lisinha, sem buraco nenhum, reta, onde você consegue andar bem. Aí eles entenderam que era um condutor bom e um condutor ruim. Agora imagina só que você tem uma estrada que ela é muito boa, só que é só uma pista para ir e uma para voltar, sem pontos de ultrapassagem. E aí você tem milhares e milhares de carros querendo passar por essa pista. Vai dar engarrafamento? Aí eles falam, vai sim. Por quê? Porque por mais que seja um condutor bom, ele é um condutor pequeno, ele precisava ser maior. Então aí eu expliquei o conceito também dessa questão da área tem que ser maior, a área da seção, para que conduza mais eletricidade, sem sobreaquecer, sem sobrecarregar. E aí eles entenderam. Então eu tive que buscar uma associação interessante, criar toda uma estratégia, uma sequência para que eles entendessem esses conceitos de condução elétrica. Da mesma forma, você vai ter que fazer com seus discursos, com as suas apresentações. Procurar uma sequência, talvez procurar uma analogia com algo que a pessoa já conhece, para assim que ela possa entender o que você quer passar. Além disso, tem que ter uma estratégia espacial. Descreve as peças componentes de um objeto. No caso de uma estrada, você pode descrever as suas diversas características, subcamadas de brita, superfície de asfalto, sistemas de drenagem. No caso de um carro, você pode falar sobre a parte elétrica, a parte mecânica, a parte estrutural e por aí vai. Você também tem uma estratégia de debate, descreve os prós e os contras de uma abordagem em particular. Por exemplo, você poderia descrever as vantagens e desvantagens das pistas de asfalto de concreto, com o objetivo de escolher a melhor. Você poderia falar, por exemplo, das vantagens e das desvantagens em usar, sei lá, o álcool ou a gasolina. Usar o álcool, gasolina ou gás veicular é um exemplo, né? Vantagens e desvantagens em você usar energia solar ou energia eólica. E aí, por aí vai.
né? Vantagens e desvantagens, usar um material metálico, um material polimérico, um material metálico, um material cerâmico, por aí vai. E uma estratégia do geral para o particular, também que ela apresenta inicialmente uma informação geral e a seguir essa informação mais detalhada em exemplos específicos. Por exemplo, um engenheiro civil descrevendo métodos para estabelecer uma junção entre duas pistas. Você poderia começar com considerações genéricas, depois descrever tipos específicos de entroncamentos, em alguns casos, uma estratégia particular geral pode ser a maneira mais eficiente de comunicação. Uma estratégia de problema-solução é uma efetiva forma de comunicação com engenheiros, pois eles são treinados na solução de problemas. Aí cita novamente a estrada, né? Você pode ter um número grande de buracos. Em uma apresentação do seu chefe, você poderia descrever primeiro esse problema e depois que você descreve esse problema, você vai mostrar as soluções. E uma estratégia motivadora, que também é importante, é entregar para engenheiros de venda. Por exemplo, imagine que você vende um asfalto de alta qualidade que aumenta a vida útil nas estradas. Ela poderia ter os seguintes componentes. Você pode prender a atenção do seu cliente, mostrando imagens de um buraco incluído no automóvel. Você pode criar uma necessidade para o seu produto, mostrando quanto dinheiro o seu cliente gasta consertando buracos. Você pode satisfazer a necessidade, mostrando que o seu produto reduz a formação de buracos. Você pode ajudá-lo a visualizar um mundo melhor, sem buraco. Você pode fazer com que ele haja assinando um contrato de compra de seu asfalto. Então, isso aqui é muito importante, tá? E não importa a estratégia que você empregue. Sua apresentação deve ter introdução, deve ter corpo e deve ter conclusão. Bom, para concluir, antes de começar a escrever ou preparar sua apresentação, você deve selecionar um tema, fazer uma pesquisa e organizar suas ideias. Ao organizar, lembre-se que a questão principal é conheça a sua audiência. Não importa se a sua comunicação é oral ou se ela vai ser escrita, ela tem que ter uma introdução, um corpo e uma conclusão. Para uma palestra, você deve prover recursos visuais para comunicar as suas ideias. O ponto importante é que de recursos visuais sejam claros e objetivos para uma rápida comunicação, de modo que a audiência possa ter-se no que você diz. A audiência não consegue decifrar um slide complexo e ouvir a sua fala ao mesmo tempo. Então, você não pode mostrar uma imagem cheia de informação e querer falar ao mesmo tempo. A imagem tem que ser uma imagem rápida, igual essas imagens que eu trouxe para vocês. Aqui, por exemplo, só viu o que é básico, como que ela é? Aqui, só viu uma pessoa apresentando, uma imagem que não te chama a sua atenção para ficar pensando nos detalhes dela. Mesma coisa aqui. Então, assim que deve funcionar. Você não pode trazer uma imagem que tenha muitos detalhes, que a pessoa não consegue prestar atenção em você e nos detalhes ao mesmo tempo. Como imagens gráficas são processadas muito rapidamente pela audiência, comunique as suas ideias graficamente, se possível, em vez de fazê-lo com texto escrito. Nas apresentações orais, as palavras comunicam apenas uma parte da mensagem. A linguagem corporal e o tom de voz comunicam a maior parte da informação. Então, isso tem que ficar bem claro também, porque o que você coloca um tom melhor, um tom maior, você vai mostrar que tem uma importância maior para a sua audiência. Já na escrita técnica, os objetivos são precisão, brevidade, clareza e facilidade de entendimento. Com esses objetivos, você ainda tem a felicidade de usar o português. A língua portuguesa é muito rica, permitindo que aqueles que a dominam comuniquem facilmente sutis variações de significado. Bom, então, lembrando que se for usar texto, tem que ser claro e tem que ser breve. Uma leitura que não é breve, não é clara, não é objetiva, ela é cansativa e a pessoa vai abandonar a leitura sem nem ter terminado a introdução. E como em qualquer outra língua, existem inúmeras regras e convenções que caracterizam a boa escrita. Aqueles que ignoram essas regras transmitem a imagem de serem pensadores relaxados. Se um relatório de engenharia for mal escrito, preste atenção nisso. O leitor pode concluir que um autor que não consegue dominar as regras da gramática
provavelmente não consegue dominar a tecnologia. E essa conclusão invalida todo o relatório. Imagina só, cara. Você tem um trabalho de anos, pesquisando um produto novo. Anos. Um método novo de manutenção. Alguma coisa do tipo. Por anos, pesquisando, se matando. E na hora de vender esse produto, você tem uns erros gramaticais bobos e cai na mão da pessoa que é extremamente criteriosa. E aquele cara que nem passou tanto tempo igual você, nem dispendiou de tanto tempo igual você para poder projetar o produto dele, mas ele procurou revisar melhor as regras de gramática e ortografia para apresentar o seu produto. Muitas vezes ele vai ganhar o cliente e você não, por causa do português. Então, não deixe que o português seja o empecilho para você. Não deixe que você passe por uma pessoa pior do que você é, passe por uma pessoa com menos conhecimento do que você tem por causa da língua portuguesa, por causa da comunicação oral e escrita. Por isso que você precisa sim se dedicar. Dicas que eu te dou: leia bons livros. Se você não está ainda naquela vibe de ler livros na área de engenharia mecânica, lê livro qualquer coisa que você lê tá bom, cara. Ah, sei lá, você gosta de livro de investigação policial? Leia. Ah, gosto de livros religiosos? Leia. São livros que vão melhorar a sua comunicação oral escrita. Ou lê jornal, lê matérias de jornais, matérias, lógico, em sites confiáveis. Mas leia. Tenta ter um hábito de leitura. Eu mesmo tenho tentado ter um hábito de leitura, tem alguns livros que eu gosto de estar lendo, mas é muito bom ler. Porque a leitura ela é um ponto fundamental para a sua comunicação oral e escrita. Tá? Então tenha isso em mente, que a leitura só vai te ajudar a ter uma boa comunicação oral e escrita. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Tá? Na próxima aula, nós iremos fazer a nossa primeira atividade avaliativa, beleza? Com um tema sobre comunicação oral e escrita. Eu vou estar ainda programando essa atividade, que pode ou não ser em conjunto com a matéria de português. Eu vou conversar com a Viviane essa semana. Se ela topar, vai ser em conjunto. Se ela não topar, vai ser individual. Só da minha matéria. Mas, provavelmente, eu vou pedir para vocês lerem alguma coisa, algum artigo, alguma coisa do tipo, e escreverem sobre, tá? Escreverem uma página sobre com as suas palavras. Não vai copiar e colar do artigo. Então, é o que eu devo propor para vocês na semana que vem. Mas na semana que vem eu trago essa proposição. E como eu sei que tem muita gente que trabalha, isso é uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos, como eu sei que tem gente que trabalha, então na aula da semana que vem, provavelmente, eu já vou deixar essa aula para vocês iniciarem. Não vou estar explicando o conteúdo, eu vou deixar essa aula para vocês iniciarem esse texto, tá? Então fiquem atentos, não faltem, porque vai ser muito importante para vocês começarem esse texto. E eu devo marcar uma data para entregar. Não vai ser no mesmo dia, porque eu quero que você faça com calma, quero que você revise, tá? Mas eu vou dar aula para vocês começarem a fazer. Beleza? Show de bola, professor. Joia.